Oi, meus amores, bom dia e boa tarde para vocês, né? Estamos mais em um dia de aula, graças a Deus, né? Infelizmente, permanecemos assim, com as nossas aulas à distância, né? Mas tudo é no tempo de Deus. Logo, logo tudo isso vai passar e a gente volta a ter o contato presencial, tá certo? É claro que tia Tati e tia Lielma, se pudesse, estaria dando aula a vocês presencialmente, porque seria bem mais fácil, mas a gente tem que ter esse limite. Vejam só, ontem eu falei sobre a questão no finalzinho da aula de Libras, sobre a questão de fazer a leitura. Também eu quero uma coisa, eu quero pedir que vocês também se esforcem na questão da matemática, tá certo? Principalmente as turmas maiores, né, que tem uma certa dificuldade na questão de tabuada, na questão de resolução de problemas, na questão de tirar dúvidas sobre as 4 operações, que ainda tem aqueles alunos que têm muita dificuldade. Então, o que é que acontece? Sempre que possível, tá certo? Que quando tiver um tempinho, vocês parar, fazer uma tabuada, né? Fazer um cálculo, manda pra tia Lielma, pergunta se é assim, se não é, qual a dúvida que vocês têm, tá certo? Porque é sempre bom a gente tirar essas dúvidas sobre... Ontem eu falei sobre o português, né? Sobre a leitura, mas também a matemática está presente todos os dias na nossa vida, tá certo? É claro que a gente não tá na semana dos livros, mas eu tenho que estar falando para vocês terem esse entendimento, tá certo? Então, hoje a nossa aula vai ser de ética, mas antes da gente começar, vamos falar com o Papai do Céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vejam só, eu vou fazer a leitura de um textinho, quero que vocês prestem atenção, tá certo? A gente falou na aula anterior sobre ética na escola. E hoje a gente vai falar sobre ética na sala de aula. Né? Claro que vocês não estão vindo para a sala de aula, mas vocês sabem muito bem como é e como fazer as coisas em uma sala de aula. Então vejam só, minha sala de aula, ouça a leitura. Quando estou em casa, vejo muitos objetos no quarto, na cozinha, na sala. Mas na sala de aula é diferente. Primeiro eu tenho uma banquinha para escrever, desenhar, apoiar-me, colocar meu estojo. Meus coleguinhas também têm o mesmo que eu. Então, são banquinhas, várias banquinhas. São tão arrumadinhas. Às vezes, quando vamos embora, esquecemos de deixar a sala organizada. Ou esquecemos objetos sobre a banca. Eu já esqueci. Na minha sala de aula, há um quadro grande, no qual a professora Ruth escreve as tarefas e desenha muitas coisas para nós entendermos melhor o que ela quer nos ensinar. Ah, também uma lixeira, mas muitos dos meus amiguinhos se esquecem de usá-la. Aí a sala não fica bonita. Mamãe diz que quem cuida da sala de aula é mais sabido. Vejam só, esse aqui é um texto falando da professora Ruth. Mas aí eu não quero que vocês vejam a história como a professora Ruth. Vocês vão ver a história como a professora Lielma, tá certo? Então a gente tem que ter a noção que uma sala de aula ela é como se fosse a nossa casa. A gente tem que cuidar. Inclusive a gente fala muito isso pra vocês quando a gente tá com vocês na sala de aula, né? Sempre que chegar na sala, manter a sala limpa, não jogar chiclete no chão, não tá mastigando, não jogar embaixo das cadeiras. Não jogar lixo no chão, jogar no lixeiro, né? Não tá riscando as bancas, não riscar as paredes, não tá colando fitas no quadro, tá certo? Não riscar as cadeiras por trás, porque acontece muito isso nas escolas, né? Então esse textinho aqui é um exemplo de como a gente deve cuidar da nossa sala de aula. E aqui fala sobre como a professora Ruth lidar com isso diariamente, como tia Lielma se dá com isso diariamente, como tia Tati, como tantas outras professoras lidam com essas situações diariamente. Então, o que é que eu quero de vocês? Eu só fiz a leitura desse textinho só para vocês terem uma noção. Eu quero que no caderno de ética vocês expliquem com as palavras de vocês, tá certo? Com a ajuda dos pais, aqueles que têm dificuldade, né? Óbvio. E quem já sabe fazer por si só, vai fazer sozinho.
o seu texto falando como é a minha sala de aula, tá certo? Cada um vai falar como é a sua sala de aula, o que você faz quando você está na sala de aula, como você vê tia Lielma na sala de aula, tá certo? Que é para você se basear nessa história da professora Ruth. Em seguida, quando terminar o textinho, quando terminar explicando, então você vai tirar a foto, não precisa ser de você, só da sua atividade realizada, e mandar para a tia Lielma, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje, espero que vocês realizem, tá certo? Um beijo bem grande e até amanhã.